Muito bem, tudo bem, gente? Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu convido todos vocês que estão vendo esse vídeo, em qualquer tempo que seja, não necessariamente agora, mas se você está vendo esse vídeo, veja ele até o final, porque é um momento em que eu quero falar, me sentindo usado por Deus para falar com você que está vendo esse vídeo agora, tá bom? Você está vendo aí que o título fala do eu, né? Por que eu usei esse título eu? Porque chegou um momento em que nós temos que parar para pensar em tudo o que está acontecendo. São doenças, rumores de guerra, enfim, tudo está acontecendo de uma maneira muito rápida e até incompreendida por muitos. Eu queria estar, então, convidando você a ver esse vídeo, pedindo para que você convidasse outras pessoas a assistir esse vídeo, mas não é um vídeo só, tá bom? São vários vídeos, são uma sequência que nós vamos lançar de vídeos, aonde nós vamos trabalhar com o sentido da palavra oração. Nós vamos ensinar, então, aqueles, assim como eu, que ainda não sabe orar, nós vamos tentar, de uma maneira ou de outra, usar do conhecimento que nós temos para estar passando, então, aquilo que eu sinto no meu coração, que é falar um pouco sobre a oração. Nós não vamos falar em fim de tempos, não vamos falar em Apocalipse, não vamos falar em nada disso. Por quê? Porque agora não é momento para isso. Agora é momento para que a gente entenda que tudo que está acontecendo à nossa volta, na minha casa, com a minha família, nos meus negócios, enfim. E se vocês olharem, eu acabei de falar minha casa, minha família, e é justamente isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos que entender que o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz, ele não foi apenas um sacrifício voltado para a crucificação, ele não foi um sacrifício voltado apenas para o derramamento de sangue, ou para você ficar chorando nos filmes que passam por aí, que mostram todo aquele sofrimento. Não. Quando Jesus foi para o madeiro, que ele foi crucificado, ali tinha algo maior do que o que a gente vê nos filmes, maior do que a emoção, maior do que o chorar, certo? Ali Deus estava passando uma mensagem aonde ele estava falando, prestem atenção, que eu aqui, nesse momento, coloco um fim, uma redenção, para quê? Para que os seus pecados sejam justificados perante ao Pai. Então, naquele momento, o Senhor estava mostrando para nós que todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que creem que Jesus é Filho de Deus e que creem que Jesus veio para nos redimir de todos os pecados, passado, presente e futuro. Aqueles que creem nessa palavra, então estão salvos pelo sangue de Jesus. Mas isso não quer dizer que você não iria pecar mais. Sim, nós iríamos pecar e continuaríamos pecando. Mas quero dizer, amado, que o pecado, ele não é necessariamente uma coisa que você tem que andar de mão dada com ele. Errar, todos vamos errar até o fim dos tempos. Todos nós vamos errar. Mas o pecado, ele só se torna pecado quando você é parceiro dele. Quando que você, em sã consciência, sabe que está errando, mas finge que nada está acontecendo. Então, nesse caso, você não somente é um pecador, como você é parceiro do pecado e parceiro daquele que te ajudou a pecar. E eu falo ajudou porque o diabo, ele não tem capacidade para fazer você pecar, mas ele pode te influenciar e usar a semente que todos nós temos, que é a semente que foi colocado lá atrás, quando Eva, então, comeu do fruto proibido e, lógico, pela ingenuidade de Adão, levou Adão junto. Então, todos nós temos a semente do pecado, sim, na carne, mas nós não precisamos fazer com que essa semente venha à tona e nos torne um pecador, ok?
Sim, vamos pecar até o fim dos dias. Mas a diferença entre um pecador e o pecado é muito grande. Porque o pecador ele tem consciência do que ele está fazendo, mas finge que nada aconteceu. Ele usa do pecado para tirar vantagem e se sobrepor e se sobressair sobre outras pessoas. Todos aqueles que têm essa consciência, e não importa se ele está dentro de uma igreja, não importa se ele ocupa um lugar de liderança, seja no emprego, seja numa grande multinacional e até mesmo na política. Aquele que usa do pecado para se beneficiar, esse é um pecador, sim, e um pecador profissional, e que leva outras pessoas também a pecar. Mas eu não vou hoje falar sobre quem é pecador e quem não é pecado. Quem não é pecador e sobre o pecado. Eu vou deixar isso para uma outra parte. Porque agora o que eu tenho muito mais importante a dizer como um profeta do Senhor, eu quero dizer que nós não estamos aqui hoje e nem vamos iniciar essa série de vídeos, são vários vídeos, são no mínimo 18 vídeos que vocês terão que assistir, porque serão 18 aulas, ok? Aonde nós vamos falar sobre oração. Quero lembrar que oração é o único meio de você ter contato e um acesso direto a Deus. Não existe outro meio de você chegar até Deus. Não tem outro meio de você conversar com Deus, a não ser através das orações. É através da oração que nós criamos intimidade com o Senhor, é através dessa intimidade que nós ficamos mais sensíveis a ouvir a palavra de Deus. E é através da oração que nós vamos entender muito mais fácil quando o pecado, quando os manjares nos são apresentados. É através da oração que nós vamos ter armas suficientes para guerrear, para enfrentarmos o inimigo. Não para vencermos, porque a única maneira de vencermos não é por nós mesmos, mas é através da força que vem de Deus. Mas a única maneira de nós termos acesso à força de Deus, às armas celestiais, é através da oração. Somente a oração é que nos capacita a ser intercessores. Intercessores pela nossa casa, intercessores por tudo aquilo que o Senhor nos dá para gerenciarmos. Seja a nossa casa, o nosso trabalho, nossa vida, nossa família. Nós temos que ser intercessor além das nossas vidas, por todos aqueles que nos rodeiam. Nós temos que ser intercessor também pelo bairro, pela rua, pela cidade, pelo estado, pelo país e todas as nações. Nós não fomos colocados aqui na terra para nascermos, vivermos e morrermos, ainda que muitos entendam isso. Mas eu creio que o sopro de vida que Deus nos deu é muito mais do que nascer, viver e morrer. Deus nos deu a capacidade de ser um ser pensante e de termos o direito de agir segundo a nossa vontade. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. E é por esse livre-arbítrio que nós temos hoje levado uma vida errada, uma vida que tem nos distanciando, está nos distanciando cada vez mais de Deus. Eu espero que com esse curso que nós vamos iniciarmos agora, seja um curso que venha abrir a visão espiritual, que as escamas venham cair, para que a gente possa entender melhor o que é o reino e o que estamos fazendo aqui na Terra. Entendemos qual é o nosso verdadeiro papel. Então, amados, que nós tenhamos agora um período maravilhoso na presença do Senhor. E somente através das orações é que nós vamos chegar a algum lugar diante de Deus. Ok? Eu espero profundamente que esse vídeo atinja a todos que têm vontade e um desejo, e que o seu coração clama, assim como o meu clama. Há muito eu tenho me apresentado diante de Deus, conversado com Ele, e eu tenho pedido a Ele que, Senhor, me capacite para que eu possa estar sendo uma ferramenta em suas mãos. Há muito eu tenho falado, Senhor, tudo que eu tenho me basta, mas eu quero algo que eu não tenho. E a única maneira de eu ter isso que eu não tenho é me apresentando diante de Deus como uma ferramenta.
e ser usado por ele, aí sim, eu creio que eu vou atingir o que eu mais desejo no meu coração, que é servir ao Senhor em plenitude, não com os vícios da carne. Embora, como já disse antes, a carne ela é louca e ela quer pecar. Não tem jeito, ela sempre vai tentar. Mas isso é uma guerra constante. E é isso que eu quero ter, que eu não tenho. Ou seja, eu quero ter uma guerra constante e não somente uma guerra quando eu estou com problema. Porque é muito comum todos nós orarmos quando estamos diante de uma dificuldade, de um problema. Mas quando nós estamos de boa, nós não temos essa capacidade, nem essa força e nem essa vontade. E é isso que eu não tenho, e é isso que eu quero ter. E por isso eu peço, Senhor, me ensine a orar. Me ensine a orar na alegria e não somente na tristeza. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser capacitado por Ti. E todos aqueles que têm esse mesmo desejo, assistam esses vídeos, façam esse curso, para que vocês possam ser intercessores dentro da sua casa, dentro da sua família, para que você possa ser um intercessor dentro da sua igreja, para que você possa formar grupos de oração aí mesmo na sua casa, aí no seu trabalho, na faculdade, enfim, que você possa realmente estar entendendo isso, ok? Agora eu quero abordar, por exemplo, algumas coisas que nós vamos aprender durante o curso para que você possa entender também como que vai ser esse processo, ok? A igreja, ela só é forte quando ela tem pessoas que oram. Igreja nenhuma, e aí nenhuma mesmo, vai existir se não tiver pessoas que orem, pessoas que intercedam em espírito e em verdade. Oração verdadeira e genuína. Não aquela oração do só me dá, mas a oração do Senhor, eu quero servir a Ti. Não quero nada em troca. Não peço nada em troca. Apenas que o Senhor me use segundo a sua vontade. Que o Senhor me capacite segundo a sua vontade. É isso que eu peço ao Senhor. E é isso que todos temos que pedir. Vamos interceder, sim, pelas igrejas, pelas nações, por todos aqueles que nos rodeiam. Mas vamos aprender. Não vamos cair de uma maneira ingênua, chegarmos em uma guerra de camiseta e de peito aberto. Isso é pedir para morrer. Que é o que tem acontecido hoje aos milhares. Muitos têm vindo às igrejas, mas tem muitos saindo do mesmo jeito que entrou, ou às vezes até pior. Porque muitos, quando chegam na igreja, eles chegam arrebentados, todos escancalhados. E em pouco tempo de igreja, eles são restaurados através da oração, através do Espírito Santo, por pessoas que intercedem por eles, pessoas que batalham e lutam por eles. Em pouco tempo, eles já se julgam, então, intercessores, já se julgam pastores, profetas, e sem entendimento nenhum, já saem por aí, através do YouTube, através da internet, através do andar a pé mesmo, e todo mundo, então, já começa a falar em nome de Deus. Até aí nenhum erro, porque falar em nome de Deus, todos falam. Conhecer a Deus, ninguém conhece mais do que o próprio diabo. Então, gente, se ele, né, que já conhece mais a Deus do que todos nós juntos, eu garanto que ele tem mais temor de Deus do que nós mesmos. Por isso, ele tem se levantado com muita força, com muita fúria e feroz contra aqueles que oram. E tem feito de tudo para evitar que um exército de Senhor seja levantado. Ele tem se infiltrado nas igrejas, nas lideranças e em todos os lugares, incluindo no YouTube, colocando todas as pessoas a falarem em nome de Deus. Porém, amados, falar em nome de Deus é muito pouco, porque mesmo aquele que ainda esteja de boa vontade, com o seu coração aberto a falar de Deus, se ele não estiver capacitado, é como se ele estivesse numa guerra apenas de camiseta, sem colete, sem capacete, sem uma arma que presta, sem nada, apenas com uma pistolinha de água, um 22zinho, e achando que ele vai derrotar um exército inteiro. Ele pode até pegar um ou dois do inimigo, mas ele vai tombar, ele vai cair. Ainda que ele esteja cheio de vontade, ainda assim é pouco.
Então, se cuida você que conhece um pouco da palavra do Senhor ou acha que conhece muito. Falar de Deus é mais do que falar, é ter temor, porque saiba que cada um que fala em nome de Deus está levantando uma bandeira também no espiritual. E essa bandeira não é só os anjos que veem, não é só Deus que vem, mas sim o próprio demônio vê essa bandeira. E quando você se põe que você está a serviço do Senhor, você vai levar pau, porque você não tem o conhecimento. E é esse o meu maior objetivo hoje, passar conhecimento de oração, de intercessão, e ao mesmo tempo que eu também passo isso, eu também aprendo. Por quê? Porque minha oração, ela tem sido sempre. Se você viu a nossa capa de entrada no vídeo, você viu lá Quarto de Guerra. Esse foi um dos filmes mais lindos que eu assisti. E se você não assistiu, assista. Mas mais do que o filme todo, é a oração do final. É aquela oração que me fez eu pensar que eu não estava fazendo nada. Eu estava sendo apenas mais um que estava entrando em guerra e fazendo um monte de coisa, sem sequer ter conhecimento de onde eu estava entrando. Por que você acredita que o Senhor mandou os espias para vigiar a terra prometida? Porque antes de você entrar numa guerra, é necessário você conhecer o seu inimigo. É necessário você saber quem ele é. É necessário você voltar com as notícias do que você viu, apresentar para Deus e se colocar diante de Deus para que Ele te treine, para que Ele te capacite, para que você possa, então, com as devidas armas celestiais, entrar, então, nessa guerra. Então, se você está vendo esse vídeo, faça esse curso. E se você se você vê que está escrito lá logo no início, que a gente está fazendo uma convocação para que você se aliste no exército do Senhor. Mas antes de você se alistar, antes de você sair, existe um requisito básico. E não é só o gostar. Não é só o gostar. É saber se você está disposto para morrer para o eu. Não entendeu? Assista um pouco mais esse vídeo, ou os vídeos, e você vai entender o que significa, então, aquela morte na cruz, o que significa o Senhor pegar a chave do inferno, e o que significa todo aquele sistema que foi feito, então, para que a crucificação do Senhor acontecesse. Por que Deus permitiu? Ok? Assista os vídeos. É importante para que você, então, ao final desse vídeo, ao final desses vídeos, você entenda se você é a pessoa que está capacitada a entrar no exército do Senhor. Uma vida de oração requer sacrifícios. E você vai ter que estar disposto a fazer isso. Você está disposto? Se você está disposto, assista os vídeos. E ao final dos módulos, eu vou fazer novamente essa pergunta. E aí? Convocado você foi. E agora? Vai se alistar? Amém? Glória a Deus? Bora lá e vamos falar, então, sobre esse curso. Ok? Nós vamos falar, então, o primeiro estudo começa, então, em módulos. São 9 módulos, ok? Nós vamos começar, então, com a igreja e o ministério de intercessão. Nós vamos falar sobre, anota aí, depois eu vou ver se eu coloco no descritivo do vídeo. O módulo 1 vai falar sobre a igreja que precisa orar. Mas todo mundo ora na igreja? Será mesmo? Ou todo mundo está na fase do papagaio de pirata? Preste bem atenção nisso. O primeiro módulo, então, é a igreja que precisa orar, e ele está dividido em o domínio que Deus havia dado a Adão. Nós vamos falar muito sobre isso. O poder da igreja que ora, isso é fantástico. Quando eu falo aqui o poder da igreja que ora, sim, é a igreja corpo físico, mas também nós que somos o templo do Senhor. É você entender que quem muito ora, muito poder tem. Aquele que menos ora, menos poder tem. Amém? Vamos falar, então, sobre Jesus, que, por excelência, ele é um intercessor. Vamos falar bem sobre isso. Vamos abordar bastante esse assunto.
No módulo 2, nós vamos falar sobre a oração e a conformidade com a morte de Cristo. Conformidade com a morte de Cristo, a vida ressurreta vem do morrer com ele. Vamos entender o que significa isso. O que é morrer com ele? Eu preciso ir lá numa cruz e me matar? Será que eu preciso disso? Vamos entender sobre isso. A vitória plena do crente depende de tomar a forma da morte de Cristo. Nós vamos entender sobre isso. Por quê? O que estou entendendo? O que não entendo? Não é só o sacrifício, mas se o sacrifício do Senhor já aconteceu na cruz e ele já nos lavou e nos remiu de todo o pecado pelo seu sangue derramado e o seu sangue é eterno, não estou eterno. Calma, gente. Nós vamos falar para que você possa entender. Lembre-se que nós vamos sair daquilo só da oração do eu. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ser curado. Nós vamos falar de intercessão, de oração, do poder da pessoa que ora. Chega dessa oraçãozinha do pão nosso de cada dia. Essa oração, o pão nosso de cada dia, é uma oração muito forte, mas ela se tornou um mantra, porque pessoas estão orando, mas não estão entendendo. Teve um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que eu lia pedaço por pedaço da oração do Pai Nosso, para mostrar para as pessoas o poder que tem naquela oração. Afinal de contas, ela é uma oração que foi dada por Deus para nós, para aqueles que não saibam orar. Quando os apóstolos pediam para Jesus Cristo, Senhor, nos ensina a orar. Amém? Ocultar-se em Cristo na cruz é manifestar a vida de Jesus em nós. Olha que lindo isso. No módulo 3, orar é ouvir e ver de Jesus, o Deus agir. Então, nós vamos entrar no módulo agora, que nós vamos estar falando de oração, mas também existe um tempo de ouvir, né? E ouvir não é tão simples. Muitos oram agora e querem acabar a oração e já está tudo resolvido. E, na verdade, está. Quando a sua oração chega ao Senhor, que você fez ela de coração puro, de coração saudável, você está tentando ser a pessoa mais íntegra possível dentro da sua lógica, claro, e dentro do caráter do Senhor. E isso temos que fazer. Nessa hora, o Senhor já ouviu a tua oração. E, com certeza, ele já está respondendo do Senhor e pronto para ouvir. Nunca aconteceu contigo de você estar falando algo com alguém e você nem chega a terminar a palavra e a pessoa te interrompe? Isso é a coisa mais irritante que existe no mundo. Quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa te interrompe toda hora. Com Deus não é diferente. Nós temos que fazer a oração, mas temos que deixar Deus agir. Eu não posso fazer uma oração e a cada 5 minutos está cobrando do Senhor o resultado. Até mesmo porque ele já ouviu a oração. Agora é no tempo dele que ele vai responder. Cabe a você apenas aguardar no Senhor e ter sabedoria e buscar força para esse entendimento. E através desse curso você vai aprender a ter essa sabedoria, ter a paciência e matar essa angústia de você querer ver tudo rápido e tudo acontecendo muito rápido. Viu como não é tão simples assim? Oração é algo muito mais sério do que simplesmente orar o Pai Nosso no automático, de manhã quando acorda e de noite quando deita. Amém? Nós vamos, então, aprender sobre o silêncio. O silêncio é muito importante porque é através do silêncio que nós vamos ouvir o Senhor. Se vocês olharem Jesus Cristo, há poucos dias de ir para o Getsêmani, porque ele sabia o que viria a acontecer, ele não chamava ninguém para orar com ele. Ele subia sozinho ao monte e lá, então, ele orava. Por que isso? Porque é necessário o silêncio. A oração, ela tem que ser feita de madrugada. Ah, mas eu tenho que acordar de madrugada para orar? Não, você pode orar a hora que você quiser. Mas o Senhor nos explica que orar de madrugada é bom. Aí por que você fala isso? Porque é silêncio. É hora que não tem cachorro latindo, não tem criança chorando, não tem carro buzinando, não tem um monte de coisa. É a hora que você está conectado diretamente com o Senhor. Por isso, levantar de madrugada e orar de madrugada é uma das melhores coisas que pode acontecer na sua vida.
Se você criar esse hábito, não há nenhum problema de orar durante o dia. Aliás, eu oro o tempo todo, eu oro no carro, eu oro para comer, eu oro na hora para tomar café, eu oro quando não estou fazendo nada, eu oro quando estou na televisão, eu oro quando estou na internet, eu fico o tempo todo orando. Mas nenhuma oração substitui aquela que eu faço de madrugada. A de madrugada realmente funciona de uma maneira maravilhosa. Ah, mas como é que eu vou fazer se eu tenho que trabalhar às 7 horas da manhã, eu tenho que estar no emprego? E como é que eu vou fazer? Amado, se você estiver a serviço do Senhor, te garanto que você vai orar da meia-noite até às 7 da manhã, ainda vai trabalhar e não vai ter cansaço. Porque Deus não pune aqueles que estão com Ele. Quantas vezes você, que está me ouvindo agora, eu mesmo, quantas vezes eu amanheci numa balada? Eu virava uma noite, eu saía do trabalho 7, 8 horas da noite, ia para Gandaia, virava, no outro dia, 7 horas da manhã, eu estava trabalhando e não sentia o cansaço. Tomava uns Red Bull, tomava uns negócios qualquer lá e ficava inteiro para trabalhar. Então, acordar de madrugada e orar não é sacrifício, é bênção. Amém? Vamos entender que Jesus é o nosso modelo. Jesus nada fazia por si. Lembra que eu falei do eu? Jesus é a sua confiança. Vamos aprender a ter confiança. Assim na terra como no céu. Lindo, né, gente? Então, primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo. Quarto módulo, nós vamos falar agora em oração de guerra. É muito importante entender sobre oração de guerra, porque tem muita gente que a gente fala, ora pelo almoço, e o cara entra em guerra, em batalha espiritual. Não tem coisa pior do que isso. É 45 minutos, uma hora, o cara orando para consagrar os alimentos ao Senhor. Nós estamos falando de sabedoria, então nós vamos falar sobre orações de guerra, e aí nós dividimos em alguns itens. Vamos lá. O lugar celestial, oração de confronto, soberania de Jesus Cristo, oração dos impossíveis. Jesus é o impossível, o sobrenatural transforma o impossível no possível. Olha que tremendo isso, você aprender a trazer algo que está no reino, que ninguém sabe, e você trazer a existência e fazer isso funcionar em nome do Senhor. Lindo isso. Os anjos revelam o poder de Deus. Tudo isso nós vamos falar no módulo 4, que nós vamos aprender a fazer oração de guerra, oração de pegada mesmo do cara Black Trunk. Orar no Espírito. Orar no Espírito é tremendo. Nós vamos aprender, então, como fazer isso. Vamos lá? O poder de orar em Espírito. Vamos entender um pouco como que funciona isso. As condições para poder orar no Espírito e viver uma vida no Espírito. Cara, isso é tudo que eu já falei. De nada adianta você orar no automático uma oração do Pai Nosso, se você está, né? Eu lembro de um camarada aí, não sei se isso é verdade também não, mas me passaram, mas eu creio que é verdade, porque da fonte que veio é verdade, que o cara era pastor, ia pregar em Ribeirão Preto, e ele sentou a ripa porque estava em cima do horário. O limite da estrada é 120, ele já estava a 140 e fritando, e ele só orava, e atrás tinha um diácono, e ele ficava orando, e o diácono falando para ele, mas toma cuidado, estamos acima do limite, tal. Ele falou, não, Jesus vai nos abençoar, vai nos proteger. E aí o diácono falou, bom, para que ele possa nos proteger, primeiro ele vai ter que nos alcançar, e ele não passa de 120. Entendeu? Então, se você não entendeu, o problema é seu, porque a piada foi essa. Tá bem? Se você entendeu, entendeu. Se não entendeu, dançou. Tá? Não vou explicar. Tá? O Espírito nos ajuda nas forças e nas fraquezas, como o Espírito Santo age. Legal isso? Certo? Jesus nos ensina sobre a fraqueza. Show de bola. No módulo 6, nós vamos entender, então, sobre gemidos da natureza, né? Contaminação da terra, a criação em espera da redenção, a igreja e o gemido, e o gemido da nação. Isso tudo aqui é uma coisa que já está acontecendo, tá? Então, não vamos achar que isso vai acontecer. Então, a gente tem que entender. Esse curso de oração e intercessão, ele já é porque essas coisas estão acontecendo. E é a última hora. Não há mais espaço agora para brincar e achar que Deus vai voltar daqui 1000 anos. Isso não é verdade, tá bom? Se você ainda crê nisso, amém pela sua vida. Mas eu, particularmente, não creio que a gente tem tanto tempo assim. O intercessor como colaborador de Jesus. Isso é o módulo 7. Né? Agora nós vamos aprender, então, a intercedermos como colaborador de Jesus e não por nós mesmos. Isso é muito importante.
Intercessão à luz da criação e da queda. Os anjos e a intercessão. Prestem bem atenção. Aqui está falando sobre a luz da criação e da queda. Vamos entender sobre isso. No módulo 8, níveis de intercessão. Lembra que eu falei ainda há pouco? Às vezes você vai comer, o cara faz uma intercessão na hora que você vai comer. Né? Nós vamos falar sobre a intercessão da Bíblia, sobre a intercessão de Abraão, sobre a intercessão de Moisés e sobre a intercessão de Ezequias. Oração profética. Quando precisamos ouvir a voz de Deus. Quando a oração profética se faz necessária. Bom, esse seria, então, 9 módulos que nós vamos falar sobre as orações, certo? Aonde nós vamos trabalhar com a igreja e o ministério de intercessão. Nós vamos dizer aqui que esse curso de oração vai te capacitar, como eu disse ainda há pouco, a você orar na sua casa, você orar sozinho, formar grupos de oração, tanto na sua casa, na sua empresa, na faculdade, como também nas igrejas, no seu ministério. Eu quero dizer que eu não vou ensinar nada a ninguém. O que nós estamos aqui passando é um pouco de conhecimento, que ao fazer esses estudos, a gente também adquire mais conhecimento. E somente um soldado com conhecimento de guerra é que pode entrar numa guerra. Caso contrário, você só é mais um camarada ali e vai levar pau. E vai morrer e não vai trazer efeito nenhum. Amém? Nós temos que ser, sim, soldados de guerra. Amém? Muito bem. Acabando esses 9 módulos, nós vamos começar agora uma intercessão e uma missão da igreja. Vamos falar sobre missão da igreja, intercessão. Amém? Aí nós vamos entrar no módulo 1 que fala da centralidade de Cristo. Não perdemos o Senhor, nosso Senhor, como o centro de tudo. Jesus deu a sua vida pela igreja, a cabeça da igreja, revelação do Pai, igreja centrada no homem. Em seguida, nós vamos para o módulo 2, que fala da igreja como a noiva. Amém? Muitos talvez ainda não entenderam até hoje. Já ouvimos até isso em louvores, mas ouvimos apenas por ouvir. Amém? Sem a intimidade necessária para entender o que está contido ali. Jerusalém, a noiva, vamos falar muito sobre isso. Depois, no módulo 3, aí vai vir a igreja ideal. Que igreja seria? A igreja ideal procura ter o caráter de Cristo. A igreja ideal cresce integralmente e se reproduz. A igreja ideal tem um programa vigoroso de discipulado. A igreja ideal tem unidade de corpo. Isso é uma coisa tremenda. A igreja ideal é aquela que ensina a palavra de Deus. Amém? Isso é tremendo. A igreja ideal tem penetração na sociedade. A igreja ideal tem comunhão e respeito. Depois, o 4º módulo fala sobre o ministério de Jesus Cristo. Fala sobre as profecias de Isaías, sobre Emanuel e o ministério do Messias. Depois, no 5º módulo, caímos para a glória de Deus. Profeta Isaías, vamos falar sobre Emanuel e o ministério de Moisés. A glória de Deus, no 5º módulo, vem o caráter de Deus, amém? Que ninguém pode servir a Deus, ninguém vai a lugar nenhum, se não observar o caráter de Deus e nos esforçarmos ao máximo, porque é esse o espelho que o Senhor quer, o caráter do Senhor. Depois nós vamos falar, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Ser criado à imagem de Deus não quer dizer que eu tenho o caráter de Deus. O caráter de Deus é uma coisa que tem que ser conquistada através de guerra, que é através das orações. Ninguém nasce. Vocês entenderam? Ou melhor dizendo, nós nascemos com o caráter de Deus, quando ainda somos crianças e não temos entendimento. Mas ao caminhar, assim que começamos a aprender a andar e falar das primeiras palavras, já o caráter de Deus já começa a andar ali, ó. Eu me lembro que eu repito sempre isso, né? Eu nunca ensinei meu filho a mentir, nunca ensinei ele a usar de artimanha para tirar vantagem das coisas. Mas, desde que eu me conheço por gente, eu sou pai de 3 filhos. E olha, eu posso garantir para vocês, eu lembro que sou pai de 3 filhos adultos, e Deus me presenteou agora com o Davi, que tem apenas 8 anos. E com o Davi eu aprendi muito. Por que eu digo que eu aprendi muito? Porque ele tem me ensinado muitas coisas, porque ele nasceu no momento em que eu mais buscava o Senhor. E graças a esse buscar ao Senhor, eu sou um pai sábio, tento ser sábio, buscando sabedoria do alto, sabedoria de Deus,
para poder falar com ele, educar ele e falar de Deus para ele e ensinar ele a viver nesse mundo, ainda que esse mundo jaz do maligno, ensinar ele a viver fazendo a diferença. Então eu ensino essas coisas, mas eu não ensinei ele a mentir e nem usar de artimanha para tirar vantagem. E volta e meia eu pesco ele falando alguma coisa, tirando vantagem. E aí cabe então a sabedoria do Senhor para que a gente possa corrigir ele na palavra de Deus e aí sim falar. Entendeu? Então, para que vocês entendam, eu não ensino, e eu duvido que tenha alguém que ensina seu filho a mentir, que ensina seu filho a fazer coisas erradas. Nenhum de nós fazemos isso. Porque isso vem da sementinha que foi colocado lá atrás. Então, nós já nascemos com a semente do pecado. Agora, até o fim dos dias, ela está aqui dentro. Então, nós temos que viver todos os dias, todos os momentos em guerra. Agora mesmo, você pode estar aí no teu computador e no canto da tela está uma mulher pelada subindo ali, ó. Agora mesmo, você pode estar no teu computador e umas mensagens aparecendo desse outro lado da tela. É nessa hora, meu amigo, que você tem que aprender a repreender. O meu computador é convertido. Tudo que entra aqui dentro, eu já ponho um sinalzinho lá que não interessa, não interessa, não interessa. Daqui a pouco não tem mais nada no meu computador, porque nada me interessa, a não ser as coisas que vêm no reino. E até mesmo muita gente que vem publicando coisas aí no YouTube que aparece no meu... Porque o robô da Google e de todo mundo aí capta, né, as coisas que você fala, as imagens que você mostra, e depois eles começam a te mandar como se fosse do seu interesse. O que eu recebo de besteira não é brincadeira. 99%. Eu nem vejo, eu deleto logo de cara e já marco lá, que não me interessa, e aí o robô não me manda mais. Uma estratégia, né? Bacana isso. Muito bem. Aí nós vamos para o quarto módulo, que eu já falei, né, profeta, já falei, o quarto módulo. Aí nós vamos, então, para falar um pouco sobre a glória de Deus, que é o quinto módulo, que é o caráter de Deus, o ser humano foi criado à imagem de Deus, o valor do homem e a liberdade. Depois nós vamos para o sexto módulo, que nós vamos falar do discernimento espiritual e bíblico. Nós vamos aprender o discernimento, definição e necessidade, os dons do Espírito. Nós vamos falar sobre a motivações doentes, frutos do Espírito e maturidade em Cristo. Amém? Bom, gente, nós precisamos de uma igreja que ora. Um dos meios mais poderosos que nós temos e que pode definir a sobrevivência de uma igreja, isso eu falei em pouco. É uma oração intercessória. Sem oração, não tem igreja que resista, não tem família que resista e não tem ser humano que resista. Sem uma oração. E não é a oração do me dá, do danoninho, mas é a oração do dar. Eu me dou para que o Senhor use a minha vida em benefício do próximo. Temos que aprender a orar, temos que aprender a interceder por nós e por todos que Deus nos traz à frente. Uma igreja sem a verdadeira comunicação com Deus, através da oração, pode se tornar um clube social e não alcançar os objetivos para os quais foram constituída. Amados, isso é muito sério, é muito sério. Hoje, nós temos igrejas de todos os tipos e de todos. Nós temos igreja para roqueiro, temos igreja para maconheiro. Mas como é que tem igreja para maconheiro? Cara, as que já foram usuários de droga hoje estão em igrejas aí. Tem igreja, cara, se for ver igreja, hoje tem igreja para roqueiro, metalheiro, tem igreja de tudo. Tem igreja que usa a Bíblia capa branca. Tem igreja para tudo, cara. Não sei aonde isso vai dar. Isso é uma coisa entre Deus e cada um. Mas todo aquele que ler a Bíblia vai entender que com Deus não se brinca. Deus é algo muito mais sério do que simplesmente ler a Bíblia e sair por aí falando a palavra dele. Quem já assistiu o filme, o livro de Eli? Assista. Ah, mas eu já assisti. Assista uma, assista duas, assista três, assista 10 vezes. Aquele filme tem uma mensagem brutal, mas brutal para os dias de hoje. Um segredo. Antes de ver o filme, busque em Deus.
para que Deus revele o que está no oculto e o que ele quer dizer com aquele filme. Ali tem contido um segredo, que é o que tornou a minha pessoa hoje, que é o que faz eu ser um intercessor, é o que faz eu ser um leitor da palavra de Deus, é o que faz eu ser um cara que me coloco à disposição e a serviço do Senhor, a serviço de levantar um exército junto para guerrearmos e lutarmos, para que o Senhor levante nos 4 cantos desse país pessoas dispostas a lutar pelaquilo que vem do céu, pelo reino, pela glória do Senhor. Esse filme, o livro de Eli, é um filme brutal. Esse filme, O Quarto de Guerra, é outro filme tremendo, que vale a pena assistir, sim, mas antes, ore e busque em Deus. Quando você for ler a Bíblia, ore e busque em Deus. Não saia lendo e falando de Deus como se Deus fosse o teu amigo ali da esquina, porque não é. Deus requer que você use o nome dele apenas em situações em que ele tem que realmente estar presente. Porque tem gente que vai comprar um pote de plástico e chama, Senhor, devo comprar esse pote. Pelo amor de Deus, meu amado, vai orar direito, porque você está meio fora da casinha, entendeu? Deus, ele está para as pequenas e para as grandes coisas, mas as pequenas coisas você não precisa buscar em Deus. Deus quer que você o busque, sim, quando realmente você tiver a necessidade de dobrar seus joelhos, chorar e clamar, mas não busque as coisas em interesse próprio, busque sempre em estar em serviço do Senhor e que tudo que você tem é para serviço dele. Agora, nesse momento, você está doente, agora, nesse momento, você está com dor na garganta, agora, nesse momento, você está entrando numa cama com câncer, seja lá o que for, e você está pedindo para ser curado, mas por que você quer ser curado, amado? Só para fazer as mesmas coisas que já estava fazendo antes de você cair nessa cama. Ore diferente, ore para que Deus cure essa enfermidade que você está. Ore, mas que você não quer mais ser aquela pessoa que foi e que te trouxe para aquela cama. Ore para que Deus traça a cura, sim, mas que é para servir ao Senhor, que de agora em diante tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você vai ser, seja para Deus. Para de fazer essa oração do eu. Eu quero ser curado, mas por que você quer ser curado, meu amado? Eu lembro de uma pessoa que pediu uma vez para eu tirar sarro da minha cara. Ora pelo meu emprego, ora para mim orar pelo meu salário. Eu falei, e agora? O que eu vou falar para essa pessoa? Eu vim mandar ligar minha luz. E a pessoa veio tirar onda com a minha cara. Mas Deus foi muito sábio, porque eu sei que foi Deus, porque eu não teria aquelas palavras. A minha palavra seria, vai pastar. Olha para a minha cara, está pensando que eu sou trouxa? Mas não, Deus me deu sabedoria. E a sabedoria que veio de Deus foi simples assim. Você quer que eu ore? Eu vou orar pelo seu emprego, pelo aumento do seu salário, mas o que você está fazendo para que você mereça esse aumento de salário, para que você mereça subir dentro dessa empresa? Você está se capacitando e mais, além de tudo que você está fazendo, para quem que é? Você quer um aumento de salário, você quer melhorar, mas para quem? Para quem? É para você? Se é para você, é perca de tempo, é jogar pérolas aos porcos, porque eu não vou. Eu posso orar, mas o Senhor não vai te atender, porque todas as coisas são para Ele e por Ele. Nada em benefício próprio. Amém? Estou falando que ao final desses vídeos, eu não sei se você vai ter peito para ser um intercessor. Porque ser um intercessor é agir segundo a palavra do Deus e o eu morreu. Caráter do Senhor. Jesus Cristo, quando andou aqui, ele andou aqui, pedindo tudo para ele. Por um acaso, ele fez cura para ele? Olha, eu vou te curar, mas é o seguinte, você tem que trabalhar para mim. Olha, eu vou te curar, mas você tem que me dar aquilo. Presta atenção, por que você pede as coisas para Deus? Se não for para servir a Deus, você está perdendo seu tempo. E não adianta dobrar seu joelho. Pode até ser que Deus ouça a tua oração. Não vou dizer que não. Porque eu não sou dono da verdade. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você foi curado pela sua oração, é porque Deus quer algo de você. E o que Ele quer de você é que você use esse poder que te foi dado, que te curou, em benefício do próximo. Pare o que você estava fazendo.
Amém? Vamos orar, vamos interceder, como eu falei ainda há pouco. Bom, amados, esse é um vídeo que o Senhor me colocou no coração, então. É um vídeo, é um chamado que eu estou convocando. Próximo vídeo, nós vamos entrar, então, no primeiro módulo, ok? Hoje foi só uma ideia do que vem por aí, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar, então, sobre a igreja que precisa orar, primeiro módulo, tudo bem? Nós vamos estar falando sobre o domínio, né? Sobre o domínio que estava sobre Adão, e o poder da igreja que ora, e Jesus, o intercessor por excelência. Então, esse será o primeiro módulo em que nós vamos falar. Se vai durar 30 minutos, eu não sei. Se vai durar 1 hora, eu também não sei. Mas eu posso te garantir que será um momento maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Então, eu quero estar orando para finalizar esse vídeo e convocando você que está vendo. Eu não sei em que tempo que você está vendo, mas seja o tempo que for, entre no nosso canal, assine o canal. É muito importante que você assine o canal, aperte o sininho, e é mais importante, então, que você deixe um comentário. Sempre deixe um comentário. É assim que você vai fazer com que esse canal cresça e apareça cada vez mais para outras pessoas do mundo todo. Se você apenas assistir os vídeos e não deixar uma like, não apertar o sino, não deixar nada para nós, é como se você nem tivesse visto esse vídeo, porque o Google vai entender que esse vídeo é inútil e ele vai deixar de ficar em primeiro lugar. Então, a única maneira desse vídeo estar em primeiro lugar é que você, sempre que assistir esse vídeo, sempre que você recomendar ou compartilhar esse vídeo, escreva alguma coisa, deixa uma mensagem, deixa um like para a gente e a gente estará respondendo, ok? Lembro que ao final de todos esses módulos, então, nós vamos fazer uma convocação geral para que todos venham, sim, se alistar no exército do Senhor. Amém? Senhor Pai querido e amado, nós te agradecemos por esse momento, um momento precioso, Pai. E que o Senhor venha nos trazer a luz do entendimento. Que o Senhor venha levantar um exército, Pai, nos 4 cantos desse mundo. Levante pessoas, levante casais, levante crianças, levante velhos, levante idosos, levante todos aqueles, ó Pai, que tenham desejo e que clamam por Ti, mas que tenham desejo de servir a Ti, Pai, como uma ferramenta, como um instrumento, Pai, para chegar em outras vidas. Pai, capacita cada um que está vendo esse vídeo nesse momento, e até mesmo aqueles que não estão vendo, que o Teu Espírito Santo, Pai, já esteja trabalhando na vida dessas pessoas, e que de uma maneira, Pai, espiritualmente falando, que só o Senhor sabe, traga eles, ó Pai, até esses vídeos. Dê força, dê discernimento, e que todo o impedimento, toda a retaliação do inimigo, Pai, para impedir que essas pessoas venham a fazer esse curso, Senhor, seja agora barrada, em nome do Senhor. É assim que nós te oramos, te agradecemos e ligamos essa oração na terra e no céu, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. E até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e fui!